Quem é o filhinho da mamãe? Quem é a filhinha do papai? Bom dia, tudo bem? Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Hoje nós estaremos aqui falando um pouquinho sobre essas características do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. Como que eles, são formados e quais as consequências da pessoa que está em fase adulta dentro dessas dinâmicas aí de um filhinho da mamãe ou de uma filhinha do papai, o que traz aí, de consequências para a pessoa que está vivenciando, dentro dessas dinâmicas na fase adulta, dentro do seu contexto familiar adquirido, do seu contexto familiar conjugal e perante aos filhos também, porque sim, também traz consequências para os filhos. Como ela nasce, quais as consequências? E aqui eu começo falando sobre o limite. Limite, ele é proteção. Limite, ele é controle. Limite, ele é amor. E todo aquele pai ou mãe que não consegue colocar limite nos seus filhos, vai deixar essa criança solta, sem controle e vulnerável na vida. Limite é como se fosse uma demarcação de território. É como eu adquirir um imóvel e ali eu vou ir muro, Eu preciso ter um confrontamento com os vizinhos de direita, de esquerda, de frente, de fundo. Eu demarquei, esse imóvel é meu, esse imóvel me pertence. Aqui dentro as regras, quem coloca sou eu, para que aquelas pessoas, principalmente os filhos que ali estejam, estejam sobre as nossas regras, em comum acordo, com a família, com a estrutura familiar que ali habita. Então, o pai que não consegue demarcar esse território, não demarcar esse limite para os filhos, vai deixar essas crianças vulneráveis, essas crianças inseguras, A insegurança é a característica de quem não se sente seguro. A insegurança relaciona-se com a sensação de incapacidade, justamente pelo fato que não existe uma sensação forte de que a pessoa, então, nunca será o bom o suficiente. Vínculos curados, limites fortes. Então eu volto a afirmar, quando você não tem seus vínculos curados com as suas origens, com as suas raízes, certamente você vai estar chegando aí na vida, na constituição do seu seio familiar, sem a capacidade de colocar esses limites. Limites bem definidos, quando não cumpridos, trazem consequências. Com o João Lucas, no exemplo que eu citei, no episódio anterior, sobre a questão do tombo que ele tomou na rua, eu tinha colocado, as regras para ele, essas regras foram burladas, houve um acidente, pós esse acidente, houve um acolhimento, houve uma disciplina, como mãe. Primeiro contato ali, quando eu cheguei, foi acolher, ver se não tinha se ferido, ver como estava, se precisava de algum outro recurso, de repente ir para o hospital. E veio a disciplina, mas também veio uma consequência, porque o que eu sempre falo para ele, tanto eu quanto o pai: filho, o nosso amor para com você é incondicional. Nós não vamos deixar de te amar independente do que você venha a fazer. Porém, os seus atos, quando forem bons, todos nós vamos estar ali felizes, Porém, quando seus atos forem maus, vão haver consequências, porque é preciso que haja essa consequência, porque nós crescemos quando aprendemos a nos relacionar com as consequências dos nossos próprios atos. E qual foi ali a consequência, qual foi a punição que foi dada? Você vai ficar um longo período sem a bicicleta até que mamãe consiga se restabelecer do susto que eu levei ao te ver cair. Mãe, quanto tempo? Não sei. Não sei. Vai depender de como as coisas irão funcionar daqui para frente e principalmente vai depender do seu comportamento. Eu não quero que chegue perguntando toda hora se já venceu o tempo, se já está liberado. Vai ter consequências e as consequências foram essas. E aí interessante que passou assim, os primeiros dias ele não ficou tão afoito porque ainda estava ali naquele calor da emoção e ele sabia que foi dado, a consequência, a punição de ficar sem o objeto que ele tanto ama ali, que é a bicicleta. Mas passou ali alguns dias e ele começava: mãe, já passou o susto?
Você já superou o susto? E assim, foram longas semanas até de fato ali a gente se reestruturar e liberar mais um pouquinho. E aqui então, né, após essa introdução, eu quero trazer qual a importância então da mãe dentro da visão sistêmica. A minha abordagem ela é uma abordagem sistêmica. Então, ao primeiro olhar, né, quando a gente traz algumas dinâmicas muito ocultas, alguns exemplos, né, porque não dá para trazer tudo. Então, assim, ela é confrontativa, porque ela vai tentar te levar para um olhar, né, determinada situação da qual você possa estar vivenciando e entender que o problema não é aquilo ali, que pode sim e tem algo por trás, né, que está gerando aquele problema. Por exemplo, uma febre não é o problema. A febre só está te sinalizando que algo está disfuncional no seu corpo. Mas quando vem uma febre, a gente logo assusta. Nossa, tô mal. Mas ela é o próprio mecanismo de defesa do corpo que vai ali aquecer, né, o seu físico para entrar em combate com uma virose, com alguma bactéria. Então é um próprio mecanismo. A febre não é o problema, mas ela está sinalizando sim, tem algo disfuncional aqui que precisa ser olhado. E qual é essa importância, né, da mãe na visão sistêmica? A mãe é a célula que garante que todos os membros estejam integrados. A mãe exerce papel fundamental em nossa história. E pasmem, praticamente 80% dos motivos, né, dos quais as pessoas buscam atendimento em consultórios, né, psicológicos, isso representa 80% dos problemas que levam as pessoas aos consultórios psicológicos. Questões relacionadas à mãe. Há muitas nuances, pois sistemicamente nunca olhamos para a causa e um efeito, mas para os fatos ali, né, que foram acontecendo com essa pessoa que chega e como ela principalmente está inserida dentro desse contexto familiar. Mas é fato que o papel da mãe é de extrema importância para o fluir da vida em todas as instâncias. Não tem como, né? Eu falei ontem sobre as fases ali da criança, qual a necessidade, né, do papel dessa mãe ali inicial, desde a fase da simbiose, desde a fase, né, de nutrição interna ali dentro do útero, porque a mãe é o nosso primeiro habitar. A mãe é a nossa primeira relação, dada a essa mãe, então, essa importância, né? E Bert nos diz o seguinte, que a importância da mãe é tão grande que indivíduos que possuem entraves em relações com ela terão dificuldade de prosseguir na vida em todas as esferas. Esferas pessoais, esferas das relações e esfera também profissional, porque a maior frase do Bert diz o seguinte: a mãe é o sucesso. Assim como você trata a mãe, a vida lhe trata. Dada isso, então, a importância, né, de estar com esse vínculo materno muito bem resolvido, muito bem estabelecido e curado. A mãe é a primeira conexão que temos com o outro ser humano, e essa conexão é importante para nos definirmos como ser humano. E uma frase do Will: a mãe é responsável pela construção e saúde mental dos filhos, ou seja, pela psique dos filhos. Nesse sentido, ela é a atenuadora dos processos que envolvem o desenvolvimento emocional e físico do bebê. O essencial é que todo bebê nessa fase, né, de gestação e principalmente ali nos primeiros cuidados estejam sim com a mãe. Caso isso não seja possível, dadas as circunstâncias desse bebê ir para uma incubadora ou dessa mãe estar ali incapacitada e impossibilitada, né, de exercer esses primeiros cuidados, também vai haver consequências. Tem um episódio de Amor Interrompido. Se você não assistiu, você pode voltar aqui na playlist. Tem um episódio de Amor Interrompido. Quando isso acontece, né, quais as consequências que isso vai estar trazendo para a pessoa no futuro, em fase adulta.
Nesse sentido, ela é atenuadora dos processos que envolvem o desenvolvimento emocional e psíquico. E qual o papel da mãe, então, olhando no significado dentro da visão sistêmica? Toda relação começa com a mãe. A mãe é o receptáculo. A mãe é o gestar, né? Então, essa relação do nutrir, do gestar, do preparar, né? Ela começa com a mãe. A semente veio do pai. E isso não quer dizer que pela postura, pela posição que a mãe ocupa, né? Perante a função aí de trazer uma vida em vida, não desmerece a participação do pai. Ambos são totalmente importantes, porque sem a semente não há o fruto. Então, muitas das vezes, mulheres vão, né, num banco de sêmen. Eu vou ser mãe solo. Eu vou lá e eu pego, né, um sêmen, faço uma inseminação artificial e eu não dependo do homem. Dependeu sim. Depende sim. Porque aquela semente veio de um homem, mesmo que você não saiba quem é. E se isso não for passado, né, para esse filho, isso também vai trazer consequências para a vida desse filho no futuro. Essa frase, toda relação começa com a mãe, dá um tom da importância da mãe na vida de cada ser humano. A maioria dos problemas surge quando algo ocorreu nesse primeiro relacionamento, quando ela não se dá na plenitude. Pode ter havido ali, né, um amor interrompido, e isso traz consequências. Né? Se você não conseguiu ver, volte ali, você vai entender como que ocorre, né? E quais as consequências desse amor interrompido, como que você vai se tornar aí na vida adulta. A importância primordial do papel da mãe vem do fato de que foi ela quem gerou a vida que pulsa em você. A mãe é o veículo, né, que nos traz a vida. Voltando lá à primícia de que o nosso primeiro sim, né, ele vem ali da porção espiritual, né, dentro da tricotomia do ser, corpo, alma e espírito, né? O nosso primeiro sim vem o quê? Da autorização, da permissão da parte espiritual que nos foi ali permitido e concedido antes mesmo de um encontro, né, que seja ali do papai e da mamãe. E o nosso segundo sim, ele veio o quê? Da mamãe. O nosso segundo sim veio da mamãe, porque a partir do momento que uma mãe, né, recebe esse dom ali e a concretização, a materialização de que sim, há uma vida aqui dentro do ventre, está nela dizer esse sim ou não, dada a responsabilidade, dado os riscos, né, dela colocar a tua própria vida em risco para trazer uma vida em vida. Então, sim, esse segundo sim, ele é fundamental, porque se o pai não quiser que leve, ou mesmo que o pai não tenha conhecimento, se essa mãe falar que sim, ela vai trazer em vida. Mas mesmo que esse pai queira e essa mãe diga não, ela também tomará as suas, né, devidas ali precauções para impedir que essa vida venha ao mundo. Então, se você está em vida, louve e agradeça pela braveza, pela coragem, né, dessa mulher, uma mulher comum, uma mulher imperfeita, uma mulher que passou por cima dos seus medos, dos seus próprios temores, colocando até a tua própria vida em risco, que por amor para lhe trazer a vida. Dado isso a tua importância, a vida veio através dela e de toda a sua grandeza, porque ela disse sim. Mesmo que algumas possam não ter conseguido dar continuidade nos cuidados posteriores, mas ainda assim ela disse sim. E isso é digno de honra e de respeito. Tomar a mãe é concordar com um fato, reverenciar a vida que veio por meio dela, é ser grato. Eu recebi o dom mais precioso que é a minha vida. Você tem dado valor à sua vida? Qual valor você tem dado à sua vida? Valor não é preço. E o meu valor vem a partir do momento que eu sei quem eu sou e sou capaz de me respeitar por quem eu sou, porque sei o meu valor. Você
torna a pessoa à medida que você é capaz de tomar da sua mãe, que você se torna. Enquanto você não for capaz de tomar, né? Tomar, quando a gente fala esse aspecto de tomar pai e mãe, é como se você estivesse com um copo d'água. Nesse copo d'água tem ali as suas impurezas, por mais cristalina, por mais natural, né, que seja essa água, ela contém ali os seus cristais pesados, os seus metais, muitas das vezes pode conter algum vírus, alguma bactéria, que você não consegue ali ver a olhos nus. Mas eles estão ali, quando você toma na totalidade. Então, quando a gente diz tomar a mãe, é tomar também, né, a parte das características que você não agrada, tomar aquela parte negativa que você não concorda, é tomar ali os seus defeitos que você também não quer tomar, porque você também é parte do mesmo. Não dá para tomar, separar, né? Não, eu só quero a água límpida, o que tem de metal pesado aqui, não tem como separar. Em terceiro, nenhuma mãe é melhor do que a outra. Para a visão sistêmica, a compreensão do papel da mãe é totalmente filosófica. Nada retira a grandeza da vida que ela lhe deu. Nada é superior à grandeza de uma vida. Muitas coisas desafiantes podem ter ocorrido desde o teu nascimento até a chegada da vida adulta. Questões e fatos que ficaram no meio de sua relação com a sua mãe. São esses metais pesados, né, que você ali não é capaz de digerir, dadas as circunstâncias das quais você vivenciou, só você sabe. Só você sabe. E sim, é difícil. É difícil engolir, por isso é preciso sim passar por um processo. Porque falar, toma um copo d'água é fácil. Mas se você sofreu um abuso, se você foi rejeitado, né? Se você foi agredida fisicamente, são os metais pesados. Eles não descem com facilidade. Então é preciso vivenciar um processo para se libertar aí, né? E dar esse novo olhar. Por mais desafiante e doloroso que possa ter sido, a vida ainda é maior. É com ela pulsando que tudo é possível de ser ressignificado, de ser reelaborado e reconstruído. Com este olhar, a mãe é perfeita em uma função e nenhuma mãe é pior ou melhor do que a outra. Todas as transmitiram a vida e a isso nada pode se acrescentar ou subtrair. Independente de como foi que você chegou aqui, nada pode aumentar ou subtrair o poder da vida que você recebeu. Isso é o fator mais importante, né? Mães e filhas. A relação do papel da mãe e da filha costuma ser mais complexa, bem complexa. A mulher possui um papel mais desafiante e por isso ela se torna também tão especial e fundamental para o fluir da vida no mundo. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque a menina precisa fazer um movimento de retorno à mãe e os meninos não precisam. O que é isso, Renata? Como assim um retorno, né, de movimento? Que movimento é esse? Se eu não consigo conviver com a minha mãe, se eu não me dou bem com a minha mãe, que movimento é esse que eu preciso fazer? Bem, lembrem quando eu disse, né, nos episódios anteriores sobre aquele processo, né, da simbiose, a simbiose principalmente com a mamãe, né? E por volta ali dos 7 anos, as crianças, elas são direcionadas. E quem direciona, quem permite essa criança ir ao papai? Né? O papai é o primeiro diferente. Quem autoriza, quem permite, quem envia, né, essa criança para o papai é a mamãe. Independente desse papai estar em vida, independente desse papai estar convivendo, né, nessa relação, marido e mulher, ou se esse papai habita o mesmo espaço físico, né? Independente disso, isso é um movimento interno, um movimento de alma. É dar ao filho o pai que ele tem, o pai que ele merece receber. Então, esse envio é a mulher, é a mãe que faz. Se você não envia, se você não permite, porque você está, né, com algumas situações
como marido e mulher, você está rancorosa, você está ressentida, dadas algumas circunstâncias que podem ter acontecido, você não vai permitir esse filho ir. E esse filho, sem ir até o pai, ele não vai estar se sentindo completo, porque sim, a partir dos 7 anos é preciso, haver ali, por volta dos 7 anos, haver esse envio, essa permissão. O pai é o primeiro diferente. A criança que permanece na simbiose, somente na esfera da mãe, porque a simbiose é quando eu permaneço no campo emocional da mãe. Se essa simbiose não foi rompida, eu não adquiro a minha individuação. Para adquirir a minha individuação e ser um ser completo, eu preciso tramitar por essas esferas. Da mamãe, eu sei de onde eu vim. Do papai, eu preciso ser direcionado. Porém, as meninas precisam retornar após um período até a mamãe. Para quê? Para que ela fortaleça o seu feminino. E os meninos precisam permanecer na esfera do papai. Por exemplo, o João Lucas todo final de semana vai para a roça com o pai dele. Tá indo aprender coisas de homem. Se esse menino agora, por volta de 9, 10 anos, como está a idade do meu filho, o pai vai para a roça e eu retenho esse menino e coloco ele para me ajudar a lavar vasilhas, coloco ele para me ajudar a limpar a casa, eu estou puxando ele o quê? Para a esfera feminina, porque isso são tarefas que competem ao feminino. Não quer dizer que o homem não possa fazer. Sim, ele pode ajudar, mas não é tarefas, finalidades de homem. Da mesma forma, se eu tenho uma menina e eu envio essa menina para a roça com o pai, eu estou levando ela para o masculino e ela precisa voltar. Por quê? Tem uma frase assim que define muito bem: meninas crescem com mulheres, meninos crescem com homens. Então, como está essa dinâmica? Por isso, essa importância. Lembrando que o movimento ele é um movimento interno. Então, assim, se o papai não está em vida mais, como que eu vou enviar esse filho para um pai que morreu? Se o pai não mora mais comigo, se nós rompemos a nossa relação, como eu vou enviar? Se eu tenho uma medida protetiva, que esse pai não pode se aproximar, como eu vou enviar? É um movimento interno, é um movimento de alma. Não importa quem é, não importa os defeitos, as qualidades. Ele é o pai certo. Para que você seja filhinho, para que você seja filhinha, exatamente quem você é. Porque se mamãe tivesse tido você com outro homem, você não seria quem você é. Se fosse filhinho com outro homem, você não seria quem você é. É um movimento de alma, é um movimento interno. Qual pai que você está dando para o seu filho? Qual pai que você está dando para sua filha? Porque há casos onde, que não tem como. Mesmo nos casos onde os pais morreram. Você, mãe, tem história, você tem memórias que você vivenciou com esse pai, com esse homem, que você pode aí estar colocando, para essa criança. O pai tem um papel importante na conexão com a criança no mundo exterior, social e profissional. O pai é o avanço, é o impulsionar para a vida. Ele a leva para ver o mundo, Então, nesse movimento aqui, quando a gente permite que a criança vá até o pai, ele vai estar apresentando o quê? O mundo. Mas a menina precisa retornar para a mãe após um retorno para seguir com o seu feminino fortalecido em suas raízes, Aprender a ser mulher. E o menino deve seguir com o pai. E qual é o risco de quando esse movimento não ocorre? Será que tem algumas consequências? Será que terá aí algumas implicações, Que quando a gente não vivencia, esse movimento de tramitar aí entre essas esferas, quando este movimento não ocorre, ou seja, a menina prefere ficar com o papai e o menino se recusa a ir com o papai ou voltar para a mamãe, ambos podem ficar frágeis em suas relações afetivas posteriormente. Isso reflete na fase adulta. E isso vai refletir dinâmicas ocultas na fase adulta, onde na constelação nós classificamos essas dinâmicas ocultas como filhinha do papai, filhinho da mamãe. Então aqui agora eu vou começar a falar um pouquinho, como que surge essa filhinha do papai e esse filhinho da mamãe e quais as suas consequências na fase adulta. A filhinha do papai,
será aquela mulher que não achará um homem à altura do seu papai. E em geral, a filhinha do papai vai se conectar com parceiros em busca desse pai. Características, qualidades, às vezes até idade. Mas esse homem não vai ser o suficiente, porque ele nunca vai estar à altura do seu pai. Podem buscar o pai nos homens. É uma adulta em comportamentos infantilizados, como de uma criança. Ela deseja ser cuidada e atendida em todas as suas necessidades. Ela só quer receber e não sabe dar. Quando eu só quero receber e não sei dar, não há troca. A troca é a lei do equilíbrio que permeia, né, dentro das relações de casal. Então, se eu só quero receber, eu quero o quê? Um esposo pai, porque pais dão, filhos recebem. Poderá também apresentar muita rivalidade com a mãe. Isso está lá no amor interrompido. Quando houve esse amor interrompido, geralmente você vai atritar, você vai conflitar, você vai apresentar muita rivalidade com a mãe. Em consequência também, né, na vida adulta, você vai estar ali representando esse mesmo comportamento, apresentando esse mesmo comportamento com o seu parceiro. E e você vive, né, uma sensação de falta de lugar na vida. E pode ter uma insatisfação constante em todas as tuas esferas, tanto relacional, esfera profissional, a tua própria esfera, porque você não vai ter autoestima, você não vai ter o teu alto valor e o teu alto amor bem definido. E então aqui nós vamos agora para o filhinho da mamãe. O filhinho da mamãe, por sua vez, poderá sempre se envolver como um sedutor. É aquele sedutor que está aí em busca de conquista de várias mulheres, mas não se relaciona seriamente com nenhuma. É um Dom Juan na vida. Ele também pode buscar uma mãe na relação e ficar dependente emocionalmente da parceira. O filhinho da mamãe é uma dinâmica que ocorre nas constelações sistêmicas e a gente consegue, né, dentro dessa abordagem, estar ali identificando como que você está, né, inserido aí dentro dessa dinâmica familiar. E frequentemente é mencionada em contextos familiares. Essa situação se refere a um filho que tem uma ligação excessivamente forte com a mãe, muitas vezes ao ponto de parecer casado com a própria mãe. E aqui eu não preciso nem assim falar claramente, né? Porque para quem sabe ler um pingo é letra. Se você está, né, inconscientemente, indiretamente nessa relação de filhinho da mamãe casado com a mamãe, a primeira coisa que vai faltar na sua relação conjugal é a própria intimidade. E aqui então eu vou trazer algumas informações relevantes sobre essa dinâmica. Primeiro é a definição dela, né? Bem aqui resumida. O filhinho da mamãe é aquele filho que permanece excessivamente ligado à mãe, mesmo quando já é adulto, né? Essa conexão pode ser emocional, pode ser psicológico ou pode ser uma necessidade de lugar, de espaço físico, porque você não consegue sair, né, do habitat natural da mãe para ter a sua própria vida. É aquele filho que aí está na fase adulta, continua morando com a mamãe. E também uma dependência financeira. Você ainda sustenta uma dependência financeira da mamãe, porque você quer só receber. Essa dinâmica também pode ser chamada de filhinha do papai, pois ambos os padrões se relacionam. O interessante é que quando você é um filhinho da mamãe, geralmente você vai se conectar com uma filhinha do papai, porque essas relações elas se atraem. Nesse contexto, ambos caminham juntos, mas não se entregam completamente, porque não estão disponíveis um para o outro. O primeiro fator ocorre porque não sabem receber o que o outro tem para entregar, porque você não considera suficiente. Você está esperando, né, receber a proporção, a altura, né, do que você recebeu ali da mamãe ou do papai. Consequências, né? Vamos então aqui algumas breves consequências, não dá para trazer muito, mas explanando só algumas aqui bem resumidamente.
quando essa ligação é excessiva, pode afetar negativamente a vida do filho e da mãe. O filho pode ter dificuldades em estabelecer relacionamentos saudáveis com outra pessoa, e a mãe pode ficar sobrecarregada com a responsabilidade de cuidar do filho. Essa dinâmica também pode impactar os relacionamentos do filho com o pai, pois o pai pode se sentir excluído ou impotente diante dessa forte ligação entre a mãe e o filho, né? Então, sim, se essa simbiose ali com a mamãe é muito profunda, né? E a mãe retém, ela não vai conseguir ali permitir enviar esse filho ao pai. O pai, em contrapartida, ele vai se sentir o quê? Excluído. E toda exclusão exige compensação, né? Se o pai ali está excluído dessa relação, certamente você vai estar vivendo algumas compensações. Eu estarei falando mais sobre isso adiante. E qual o papel do pai? O pai desempenha um papel importante na prevenção dessa dinâmica. Ele deve estar presente e ativo na vida do filho, oferecendo apoio, amor e limites saudáveis. Lembra que eu comecei lá em cima? Pais que não conseguem, né, estabelecer limites saudáveis, limites claros e sustentar esses limites, é porque certamente aí também tem algumas dinâmicas ocultas das quais você, né, precisa olhar para você próprio e trabalhar essas dinâmicas com relação ao seu pai e à sua mãe. Você é aquele filho que se arroga, você é aquele filho que julga, que critica, porque quando eu estou no julgamento e na crítica, eu estou me arrogando, eu estou indo superior aos meus pais. Quando eu me coloco superior aos meus pais, né, eu perco força, porque é como se eu fizesse esse movimento aqui, ó. Papai e mamãe estão aqui atrás. Se eu julgo, se eu critico, eu me volto para trás e fico na superioridade. O filho não pode ocupar a posição, né, posterior aos pais, porque é como uma cascata, né? O fluxo da vida é como uma cascata aí de vinho. Imagina uma taça onde a fonte, né, a água, a seiva da vida, começa lá na primeira. Coloque a sua ancestralidade toda atrás de você. A gente não consegue mensurar quem veio, né? Quantos são que vieram atrás de nós. Até chegar nos nossos pais. Isso veio passando até chegar em mim. Mas se eu julgo e critico, então eu não estou à frente para receber. Da mesma forma, se eu tenho dó, né, de dinâmicas que aconteceram na vida dos meus pais, e eu tenho dó, da mesma forma também eu me coloco superior, porque na dó eu tiro a dignidade deles, e tirando a dignidade dele, eu os olho como incapaz, né? Eles são capazes de aprender a lidar com essas situações, é aprender a concordar com o destino, porque eles são grandes, eles são capazes de dar conta das dinâmicas deles. Quando o pai assume o seu papel de forma equilibrada, o filho tem a oportunidade de se desenvolver de maneira mais independente e saudável, sem ficar excessivamente ligado à mãe. Então, aí sim, a importância da mãe e a importância do pai, né, dentro dessas funções aí de colocar limites. Limites é controle, limites é amor. Na constelação, nós identificamos se há algumas questões aí dentro dessas dinâmicas das quais você possa, né, estar aí de fato fora do seu lugar, né? Então, daqui para frente eu vou estar abordando as leis, né, como que essas leis funcionam dentro dos sistemas familiares e a não observância, né, dessas leis, o não entendimento de como essas leis, né, regem os sistemas familiares, quais as consequências, né, que o não cumprimento dessas leis pode estar aí, lhe trazendo de consequências na vida adulta. É como uma lei de trânsito. A lei de trânsito, você sabe que se você ultrapassar o limite de velocidade, você vai estar ali, né, tendo algumas penalidades. Uma básica é você receber uma multa. Assim também você pode estar, né, ultrapassando um limite de velocidade, sofrendo um acidente ou ocasionando um acidente. Da mesma forma são essas leis são as leis do amor.
Pertencimento, ordem, hierarquia e equilíbrio. Então, quando eu não tenho conhecimento dessas leis, eu não sei como, né, eu me posiciono, né, perante essas leis para colocá-las em cumprimentos na minha vida, então sim, isso irá me trazer muitas consequências. Então, se fez sentido para você, essa foi a dinâmica filhinho da mamãe, filhinha do papai. Se fez sentido para você, encaminhe para alguém, me siga, continue por aqui. Em breve trarei mais situações das quais aí podem estar trazendo elucidações para você de algumas dinâmicas de que você possa aí estar vivenciando, né? Dentro do seu lar, com os seus filhos. Um ótimo dia, faça um excepcional dia. Esse foi o 14º episódio, Voltando ao Lar. Um beijo no coração, fique com Deus.